E quando eu tinha 9 anos de idade, eu pedi para o meu pai um livro que eu queria muito ler sobre arqueologia. Eu sempre fui muito fascinado por essa área do conhecimento e meu pai me deu um livro chamado Um Convite à Arqueologia. Eu tenho até hoje esse livro na minha biblioteca. E dentro das várias questões que o livro traz, tinha um capítulo sobre a civilização maia. E foi impressionante porque, apesar de muito jovem, eu era, claro, uma criança, quando eu li um pouco ali sobre os maias, dentro, é claro, da minha maturidade ali daquele momento, eu entendi que eu queria aquilo para a minha vida, eu queria entender quem foram os maias. E diante disso, meu pai, talvez, não sei, até de uma forma talvez sobrenatural, ele acabou definindo a minha carreira, né? E aí, inclusive, quando eu fiz a minha escolha acadêmica, né, inicial aí na área da história, eu tive todo o apoio do meu pai, da minha mãe, claro, e foge, inclusive, da formação dele, né, que foi uma formação toda militar, no entanto, ele entendeu que o meu caminho seria esse. Então, ele foi uma grande fonte de inspiração para mim, inclusive, eu tenho uma biblioteca que o nome é o nome do meu pai, né, em homenagem a ele, porque ele foi o grande responsável por esse caminho profissional. Então, eu não tenho nenhuma ascendência em relação aos povos aqui pré-colombianos, né, nem com a América Espanhola, mas essa questão, ela parece que eu nasci com esse gostar de. Então, eu gosto dessas civilizações e eu tenho uma relação muito profunda com eles. E eu sou fascinado pelo tempo, por estudar o tempo. E os maias, eu acredito que é uma das civilizações do mundo que mais tentou compreender o tempo. Então, eu acho que, na verdade, são essas coisas cósmicas que a gente muito não entende às vezes e produz uma série de convergências. Então, eu acho que isso também é resultado dessas convergências que a gente não consegue racionalmente explicar. Que é maravilhoso, né? A gente não precisa explicar, a gente precisa só sentir e deixar que elas fluam na nossa vida, né? Mas eu te perguntei isso porque meu pai é mexicano. Então, toda vez que eu te ouço falar, né, sobre as civilizações pré-colombianas, especialmente aí, né, os astecas também, né, não só os maias, mas os astecas, os toltecas, enfim, e eu me conecto muito, porque algumas vezes lendo também mitologia ou assistindo coisas sobre a mitologia asteca, eu me peguei, assim, chorando profundamente, sem entender muito porquê, né? Então, assim, vem algo mesmo ancestral que às vezes está lá marcado em algum canto que a gente não sabe onde é, mas que a gente carrega de alguma maneira, né? Mas vamos falar um pouquinho porque a gente deu o título aqui de fé, espiritualidade e esperança, né? E falando do tempo, que você tinha começado a falar sobre essa vontade que eu acho que os maias tinham de explicar o tempo, né? O que acontece com o tempo nesse fim de ano, né? Em todos os finais de ano, porque parece que a gente esquece como que todo final de ano é a mesma coisa. Você acha que, à luz da civilização maia, a gente tem algum ensinamento para aprender sobre essa nossa sensação de angústia que o tempo está acabando quando chega dezembro? Eu acho que nós, seres humanos, independente da civilização que nós façamos parte, nós temos muito na nossa natureza a ideia de ciclos. Eu vejo até que, do ponto de vista biológico, o mundo é feito de ciclos, o nosso corpo é feito de ciclos. E mentalmente, se você fizer uma análise, nós também nos programamos mais ou menos dessa forma. Eu acho que o grande desafio da nossa civilização ocidental é o fato da gente ver muito o tempo de forma retilínea, né? De uma forma muito linear. Eu vejo isso como um erro. Eu acredito muito que a gente tem que ver o tempo de uma forma muito mais circular, de uma maneira mais harmônica. E independente de, como eu disse, de qualquer questão calendárica, né? Nós fomos educados desde quando nós nascemos a entender esse final de ano como uma mudança de ciclo, um momento para a gente reavaliar nossas vidas, um momento para que a gente possa projetar coisas novas, deixar coisas que nos incomodam,
Então, eu acho que a gente se programa um pouco para isso. Agora, do ponto de vista racional, é apenas uma mudança de data. Mas se você fizer uma análise mesmo, a virada de ano ela tem um significado mental para nós, né? A gente canaliza muitas perspectivas de mudança para um momento como o final do ano. E eu acho que esse ano ainda tem algo a mais, tem um tempero a mais, que é o fato da gente ter vivido, estar vivendo ainda um momento muito triste da história da humanidade, que nós nunca, em nossas vidas, nem eu e você, nem muito menos quem está nos ouvindo ou assistindo, nós não passamos por isso na nossa história, é inédito. Então, eu acho que nós desejamos muito esse momento agora, de final de ano, porque eu vejo como a perspectiva do novo, né? A gente tá muito hoje buscando esse novo, que é um novo diferente, um novo com menos sofrimento, com mais harmonia, com mais união, com menos divisão. E o tempo, sobre a ótica, falando dos maias, né, citando os maias, eles sempre entendiam o tempo como algo cíclico, circular, e uma coisa muito interessante é que dentro da visão deles de tempo não havia presente, passado e futuro. Na verdade, o que existe é o agora, é o hoje. Todas as coisas estão acontecendo nesse momento. Portanto, o amanhã é muito consequência do meu hoje, né? Então, essa percepção eu vejo como algo muito importante, porque nos conecta, inclusive, em viver o hoje de uma forma mais saudável, mais equilibrada, com mais temperança, né? Mais, na verdade, valorizando coisas que são verdadeiras. A gente vive hoje, Mariana, em um mundo onde eu acho que a espiritualidade ela foi muito materializada. Muito, muito. E a gente hoje vive muito preso a essa perspectiva material, né? E ao mesmo tempo, a gente se perde um pouco nesse mundo e por isso que a gente está sempre insatisfeito, né? Porque a gente vai se distanciando da nossa natureza, da nossa essência, né? E aí volta a ideia do ciclo, quer dizer, se biologicamente nós somos seres que vivemos em ciclos biológicos também, o se desconectar da natureza é se desconectar da nossa essência também. Então cai na questão ambiental, quer dizer, o quanto hoje nós agredimos a nossa terra, né? E o quanto nós temos que nos reconectar com a terra, né? Porque a gente precisa voltar a sentir a vida de uma forma mais significativa, né? O Covid, eu acho que para quem conseguiu ler o Covid como um ensinamento duro que foi, que ainda está, eu acho que a gente minimamente tinha que ser pessoas mais humanizadas. Sabe? A gente precisa se humanizar mais. A gente precisa ser mais solidário. Hoje usa-se muito a palavra empatia, né? Mas a gente precisa ser muito empático com as pessoas, né? Falta solidariedade. É curioso, né, professor? Porque, assim, pelo menos eu tenho experimentado isso, até queria perguntar se você também. A gente, assim, ficou com uma certa inabilidade social pós-pandêmica, né? Ou, assim, a gente ainda está, assim, tentando entender quem a gente é de novo no meio de todo mundo, em alguns encontros que estão começando a acontecer. E acho que, pelo menos eu tenho experimentado muito, vou dar um exemplo banal, mas que está acontecendo demais comigo, que é, por exemplo, o trânsito. Eu tenho experimentado a falta de gentileza no trânsito como uma agressão tão grande. Então, assim, eu não sei se eu fiquei sem conviver com essa agressão que já existia e, portanto, eu estou mais sensível a essa agressão agora, ou a falta de gentileza, né? Então, você está tentando, por exemplo, entrar numa via de mão rápida e aí ninguém te dá passagem, você fala, gente, pelo amor de Deus, será que eu fiquei invisível de uma hora para outra, né? Ou se, então eu posso ter me desacostumado, porque na minha casa, obviamente, você tem algumas regras, então a gente se trata com gentileza, ou se realmente as pessoas ficaram menos gentis e mais autocentradas e desacostumaram de conviver com o outro, porque elas estão só com elas mesmas durante esses quase 2 anos. Assim, você tem experimentado isso também? Eu acho que esse período de falta de experiências sociais, ela nos levou a um individualismo maior. Então, acho que isso é um fato.
Outra questão que me assusta e que eu acreditava que o Covid podia produzir nas pessoas é o nível maior de tolerância pela própria valorização da vida. E essa animosidade no trânsito e, de regra geral, nos espaços públicos, eu venho fazendo uma leitura de que as pessoas estão pouco tolerantes. E isso me assusta um pouco. Eu, nas minhas palestras, uma das coisas que eu mais escuto é as pessoas elas tentando compreender o sentido das coisas. E é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Eu acho que, por exemplo, eu estou aqui nessa live com você. Por que que nós estamos? Porque, primeiro, faz sentido para mim, faz sentido para você, e para as pessoas que estão nos assistindo, tem que fazer sentido. Quer dizer, alguma coisa tem que tirar dessa experiência. E eu acho que muita gente hoje, por conta dessa rapidez, desse mundo fluido do século XXI, as pessoas elas estão se distanciando muito dessa coisa do dar sentido à vida e aos atos. Por que que eu trabalho tanto? Por que que eu faço uma experiência de lazer, uma experiência familiar? Quer dizer, os nossos filhos, quais as relações que nós construímos com os nossos filhos. Então, hoje eu me deparo, nas minhas palestras, com pessoas que, de todas as idades, parece que buscando se reentender enquanto ser humano e buscar esse sentido para a vida, para todas as coisas, né? E eu sempre digo, nós, seres humanos, nós somos sensacionais, né? A mesma capacidade que a gente tem de destruir, a gente tem para construir coisas incríveis, né? E a gente consegue, eu acredito muito, que o ser humano ele consegue transformar tudo que é profano em sagrado. Eu acho que nós temos essa capacidade. Só que as pessoas elas estão, parece que, perdendo muito essa capacidade de transformar as coisas, sabe? Como a ideia aquela coisa da pedra filosofal, na verdade, que a grande essência, né? Não é que tudo que ela toca vira ouro, na verdade, é o dedo de Deus, quer dizer, tudo aquilo que ele toca, ele transforma. E as pessoas elas estão muito mais preocupadas com as questões materiais, e eu acho que deixando essa coisa do espiritual, independente da religião, independente de onde a pessoa se alimenta disso, mas essa coisa mais profunda da espiritualidade, que é uma busca de autoconhecimento. Eu acho que até essa animosidade que as pessoas estão hoje demonstrando é uma questão de falta de busca de autoconhecimento, sabe? E as pessoas elas acabam não se conhecendo e elas acabam vivendo esse drama diário, né, de conflitos diários, e elas não sabem por que elas estão assim. Então elas precisam escutar palavras de amor, a gente precisa resgatar isso, entende? As pessoas estão com muito ódio. Não, a gente tem que unir, a gente tem que falar de amor. E não é piegas isso, é real. Né? Eu concordo plenamente, assim, eu queria te perguntar, o que você falou agora me lembrou daquela frase do Mircea Eliade, né? Que o sagrado é a função de dar sentido. Né? Quando a gente dá sentido a algo, a gente torna aquilo sagrado, pra gente, pelo menos, né? E esse sentido, claro, ele pode ser, ele é muito individual. Né? E obviamente isso tem a ver com autoconhecimento também, porque você pode olhar um beija-flor na sua janela agora e para você vai ter um sentido, para mim vai ter outro sentido. E para alguém claro, não vai ter nenhum sentido, né? Porque também as pessoas se desconectaram desses recados que o universo traz para a gente o tempo todo, né? E as pessoas não sabem ler esses recados, né? Ou não se deixam tocar por esses recados, que eu acho que também é uma forma de desconexão muito grave. Mas eu queria entender por que você acha que o autoconhecimento é tão essencial? Porque eu sou absolutamente a favor do autoconhecimento. Olha, eu acho que... Eu vou usar talvez uma visão mais metafórica. Eu acho que nós, quando viemos para esse planeta, nós viemos para uma grande aventura, né? Para travar uma grande viagem. E eu creio que essa grande viagem, ela é um livro de páginas em branco, onde eu tenho o livre-arbítrio para seguir os meus caminhos. Só que para que eu possa viver em totalidade, para que eu possa
me completar como ser humano, né? Me tornar um homem inteiro, um ser humano inteiro, eu tenho que buscar a compreensão da minha essência, da minha natureza, desde o meu gostar, né, até as especificidades daquilo que faz sentido para mim. Como você bem colocou, tem coisas que me tocam e para outros não faz sentido nenhum. Mas a partir do momento que eu começo a conectar esse meu sentido, esse meu autoconhecimento, eu passo a construir a minha individuação. A minha opinião, ela passa a ser coerente, ela passa a ser mais concreta. E o caminho da espiritualidade, quando é uma espiritualidade inteligente, uma espiritualidade que também tem a racionalidade como um elemento importante, e não como um elemento de alienação, eu acho que é um caminho muito profundo de autoconhecimento. Porque ela vai te dar ferramentas que você vai conseguir instrumentalizar a sua vida nesse planeta. Porque Mariana, eu tenho certeza, nenhum de nós, nenhum ser nesse planeta veio por acaso. Eu acredito profundamente que nós não somos uma coincidência do acaso. Nós temos uma missão. E eu acho que o autoconhecimento é uma base importante e significativa para eu compreender a minha missão, né? E eu fazer diferença nesse planeta. Eu costumo dizer, eu não caio na história de que uma andorinha não faz verão. Porque quantas andorinhas, como Jesus Cristo, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, e etc., etc., eles não acreditaram nessa história de uma andorinha só não faz verão. Eles arregaçaram as mangas, cada um no seu segmento, e eles mudaram. Né? Eles mudaram, Martin Luther King, eles mudaram a história dos seus países, a história da humanidade. Então, eu acho que nós, como seres humanos, a gente tem que se apropriar da nossa missão, e eu vejo que o autoconhecimento é um caminho real para que a gente possa ser feliz. Eu acho que, se a gente pode falar em felicidade, eu acho que um caminho objetivo para a felicidade é o autoconhecimento. É fácil? Não, claro que não é. É uma coisa simples? Não, é claro que não é simples. Mas nós podemos fazer isso, né? Eu acho que até essa nossa live aqui é mais um detalhe nesse processo de construção de autoconhecimento para todos nós que estamos aqui. Né? Porque nós estamos no mundo, né? A internet está no mundo, nós temos um monte de gente aqui acompanhando, comentando, então é muito legal isso. Eu acho que é um caminho, é mais um caminho que a gente pode levar para as pessoas luz. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, sabe? Levar luz. A gente precisa fazer isso todos os dias. Concordo, assim, e eu fico pensando, né? Porque você contou essa história do livro que você ganhou quando você tinha 9 anos. E isso é, tipo, dar umas puladas no jogo da vida, né? Você anda umas casinhas ali, né? De repente você ganha uma chave, uma peça, e você fala, pule 80 casas, né? Porque daí você já recebeu ali um presente, né? E tem muita gente que fica esperando esse presente aparecer, ou esse grande clique, e fala assim, não, um dia eu vou olhar para uma coisa e vou descobrir. E o processo é muito individual para cada um. Tem pessoas que não descobrem dessa maneira, né? Que eu acho que é importante também as pessoas entenderem esses pequenos sinais, que às vezes não vêm como uma grande chave, porque senão elas ficam esperando que isso vai acontecer também na vida delas, quase como uma mágica, né? E às vezes não é assim, né? Sim, eu uso sempre o termo sinais, né? Eu acredito que cada um interprete da maneira assim que for mais própria do universo, os sinais que vêm de Deus, da espiritualidade, da maneira mais ecumênica que cada um aqui quiser e desejar entender. Eu acho que todos nós recebemos muitos sinais ao longo da vida. Eu acho que a capacidade de ler e perceber esses sinais é o que vai, talvez, nos diferenciar em relação à nossa caminhada. Agora, para isso, a gente também precisa estar atento. E esse estar atento, eu acho que é uma questão que trabalha muito a palavra conectar. Nós precisamos nos conectar com esse sagrado. Então, qual o tempo que você tira do seu dia para você se revisitar, para você respirar, para você ficar em silêncio,
para você escutar o teu silêncio, escutar o teu espírito, escutar o seu mental. Quer dizer, nós precisamos aprender a revisitar o nosso dia. Quer dizer, a gente precisa passar a entender que os sinais, eles podem chegar até nós da forma mais inusitada possível, da forma mais simples. Às vezes nós esperamos grandes atos, né? Esperamos talvez coisas pirotécnicas, e não é assim. Eu acho que eu vejo, pelo menos a minha forma de ver Deus, né? A minha forma de espiritualmente ver Deus. Eu acho que Ele está primeiro em todas as coisas, né? Eu acho que Ele está, né? Em todas as coisas. Ele se manifesta em todas as coisas. E eu vejo Deus muito mais nessas coisas simples do dia a dia. E voltando até a questão da quarentena, um momento mais pesado, que a gente ficou fechado em casa, a gente também reaprendeu a valorizar coisas que a gente já vinha perdendo há bastante tempo, pela rotina, pelo nosso dia a dia. Então eu fecho o meu raciocínio numa crença de que os sinais, eles são enviados. É como sinais de rádio. Existe uma frequência. Para eu sintonizar aquela estação, eu preciso estar na frequência correta. Então, eu preciso trabalhar essa minha frequência. É uma questão energética, para que eu possa captar esses sinais. Mas eles existem, sabe? É uma coisa que está aí, nos mínimos detalhes. A gente precisa estar aberto para isso também, né? O coração aberto, o mental aberto, para que a gente possa receber isso de forma equilibrada. Mas os sinais existem. Eu tenho certeza disso. Eu também tenho certeza disso, e acho que você tocou num ponto muito importante, né? O quanto do seu dia você se dispõe a entrar nessa frequência, né? Nessa frequência que é uma frequência de reconexão mesmo, primeiro com você. Porque não adianta nada você querer receber os sinais e continuar na sua correria, continuar no WhatsApp, continuar aqui no Instagram, continuar respondendo e-mail sem parar, continuar nessa loucura de que você não vai dar conta de nada, se você não souber parar, né? E eu tenho me surpreendido cada vez mais com as pessoas que às vezes até têm conhecimento, mas que param quando chegam ao hospital, né? E aí a gente não está falando da Covid, a gente está falando, chegam no hospital por estafa, né? Por burnout, por estresse, por crises de ansiedade, porque não fizeram esse exercício diário mesmo, não praticaram diariamente esse momento de reconexão. E quando a gente tem esse hábito, que eu acho que talvez seja um dos melhores hábitos que a gente pode ter, dificilmente a gente vai ter que parar no hospital para conseguir. A gente pode ficar mal, né? A gente pode ficar cansado, mas a gente começa a se dar o direito também de fazer pausas maiores, até porque a gente se dá conta do nosso cansaço. Exatamente. Né? Antes que ele tire a gente do jogo, né? E viu, Mariana, eu acho que uma coisa importante, muito importante, é você conseguir identificar coisas que você de fato gosta. E você valorizar isso. E você criar um espaço vital onde as pessoas que convivem com você respeite esse seu gostar. Né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de montanha, eu gosto muito de vegetação, então é um local onde eu me sinto muito bem. Que a gente saiba exatamente o que nós gostamos e a gente deixar isso claro também para as pessoas que a gente convive, né? Porque todos nós temos isso. E às vezes a gente vive uma vida e às vezes as pessoas chegam lá no final e falam, pô, eu podia ter amado mais, eu podia ter visto o sol nascer, eu podia, né, até parafraseando a música, mas eu acho que nós temos que buscar esse entendimento ao longo da nossa vida, né? Então é muito importante a gente construir esse espaço vital para que a gente possa ser feliz. Né? E eu quero só fazer uma observação nessa questão. Nós não podemos esquecer que a gente está no século XXI. Então, é um século rápido, tecnológico, fluido. O tempo dá a impressão que ele é mais rápido. Então, nós temos que saber frear alguns momentos. Né? E por isso que eu acho que
essa questão da espiritualidade, essa esperança de um mundo melhor, a esperança de que o ser humano, nós temos que ter esperança no ser humano, a gente não pode perder a fé no ser humano, né? A gente não pode. Eu creio que por mais que a gente às vezes fique impactado por algumas ações, mas eu ainda acredito, e isso não é mundo de Alice não, mas eu tenho certeza que a gente tem muito mais pessoas boas no mundo do que pessoas más. Então a gente tem que ter fé no ser humano, na nossa capacidade de construir um mundo melhor, um mundo mais justo, mais igualitário, com menos corrupção, né? Eu acho que a gente tem que lutar pela nossa humanidade, né? Respeitando o planeta, todos os seres vivos. Então, eu acho que isso tem que ser uma meta diária para todos nós. Tem algum ensinamento dos povos pré-colombianos em relação a isso, professor, que o senhor acha que vale a pena trazer, assim, dessa fé no ser humano? Olha, uma das coisas que parece contraditório, mas todas essas civilizações, elas de alguma forma, em algum momento, elas colapsaram. Seja pelo aspecto invasão europeia na América, a partir de 1492, seja por qual fator, mas todas elas passaram por crises de fé muito profundas. E essas crises de fé, elas não são só no aspecto religioso, mas crise de fé em relação às instituições públicas dessas civilizações, porque elas eram sociedades muito organizadas. E quando elas deixaram de funcionar, e a fé nessas instituições e também em toda aquela estrutura religiosa, ela começa a ser impactada, é o momento que essas civilizações elas começam a colapsar. E se a gente pegar por analogia o que nós vivemos no mundo hoje, há uma crise de fé muito profunda no mundo atual em relação às instituições, porque a gente está perdendo a confiança nas instituições, e também muita crise de fé por várias razões. Escândalos em grandes religiões aí, coisas vindo à tona. Então, as pessoas elas estão vivendo, de modo geral, falta de fé na humanidade. Eu acho que isso é um alerta que essas civilizações do passado nos deixaram, e aí não só as pré-colombianas, mas a civilização da África, civilizações da Europa, enfim, da Ásia, do mundo como um todo, que eu acho que é o perigo que nós temos que ter quando o ser humano ele começa a perder a fé na sua própria civilização, no seu próprio tempo. E hoje, eu escutando as pessoas, eu escuto muito, né, óbvio, pela minha profissão, pelas minhas palestras, pelos lugares que eu vou, eu vejo as pessoas muito desanimadas, as pessoas muito desmotivadas, às vezes até com a própria vida. Uhum. E aí, às vezes, uma palavra, um olhar, uma atenção, um ouvido, porque hoje as pessoas estão ouvindo pouco, né? Elas não estão permitindo muito a fala do outro. E então eu vejo que nós precisamos levar para o mundo, nós precisamos levar para as pessoas essa palavra de esperança. Eu acho que até faz parte aqui da nossa conversa. Nós não podemos perder a esperança. A mola propulsora histórica do mundo foi a esperança. Estávamos lá na Segunda Guerra Mundial, parece que o nazismo estava dominando o mundo, mas por conta de pessoas que não perderam a esperança, eles continuaram lutando e acabaram com o nazismo, percebe? Uhum, então, a esperança, ela é a grande mola propulsora das grandes mudanças, né? E nós não podemos perder isso. E eu vejo muito hoje, como eu disse, né, nas minhas andanças aí, as pessoas muito desanimadas, muito para baixo. E não é um excesso, porque aí eu também não acho legal. Não é excesso de motivação que eu acho que tem que ser. Não é excesso de positividade, porque isso também é uma armadilha, né? Nós também temos que ter lá nossos lutos, porque isso também produz crescimento, também produz reflexão, né? Eu creio muito que na contradição que tem crescimento, é fundamental a contradição, né? Para que haja crescimento.
Então, eu acho que a gente precisa ter um mundo com mais esperança. Eu vejo que falta isso, principalmente aqui no Brasil. Eu estou vendo uma sociedade muito doente aqui no Brasil, né? A gente está muito doente, a gente está com muito ódio das coisas. E o ódio, ele não constrói, o ódio, ele destrói. O que constrói é o amor, não o ódio, né? O ódio destrói. Então a gente tem que tomar cuidado com esse mundo que a gente está vivendo. E quando você fala da contradição, né, eu também concordo muito com essa história de que na contradição há crescimento, né? Ou talvez numa aparente contradição você tire dali algum aprendizado e crescimento. Porque eu acho que com o mundo polarizado que a gente vive, até você falou dessa positividade tóxica, a gente começou a achar, inclusive, que tristeza e felicidade não podem conviver, né? Que emoções opostas não podem conviver, né? Mas mesmo quem está passando agora por um luto, e tem muita gente nesse momento passando por vários tipos de luto, não só aquele que inclui morte de alguém, mas a morte de um projeto, a morte, né, de um relacionamento, a morte de uma esperança até, né? Essas pessoas, obviamente, existe uma tristeza ali muito profunda por algo que se foi, por algo que não existe mais, né, ou que vai ter que ser reconfigurado, mas a felicidade que elas têm, né, ou que elas achavam que tinham, mas que para mim continuam tendo, destas pequenas coisas que elas gostam de fazer, como por exemplo, você mencionou ir à montanha, elas continuam existindo, né? Então não é só porque você está de luto que você precisa abandonar completamente as suas felicidades, né? Aquilo que te dá alegria. E eu acho que as pessoas ficam achando que elas têm que ser uma coisa ou outra, e aí não conseguem ir para frente se movimentar mesmo, né? Caminhar nesse trajeto, nessa trajetória mesmo, nessa transição. Porque a gente está vivendo uma fase de transição muito grande, né? E para ir adiante, a gente precisa levar o que a gente tinha, né? Deixar para trás aquilo que não faz mais sentido, mas continuar com aquilo que é a nossa essência. Então, até nisso a gente precisa entender que a contradição existe, muitas vezes dentro da gente, e que ela também constitui, às vezes, a nossa maneira de se auto-investigar. Né? Claro. É uma super maneira. Entender as contradições inerentes a cada um de nós é uma maneira da gente se auto-investigar e da gente se conhecer melhor. Né? E sem partir para a briga, né? Inclusive com a gente mesmo. Né? Exato. Mas a gente precisa ter essa disposição. E entrar nessa tolerante, né? Quer dizer, você vai entrar disposto, inclusive, a mudar. Exato. Né? Quando você fala, né, a questão, por exemplo, da tristeza e da felicidade. Se a gente pegar sobre a luz dos princípios herméticos, e a gente pega a questão da frequência, ela faz parte da mesma frequência, felicidade e tristeza. Cabe a nós, né, a gente potencializar o que a gente quer mais ouvir. Então é difícil, mas se a gente pensar o efeito pêndulo, para onde eu quero jogar a ponta do meu pêndulo? É para a felicidade. Então, uma não anula a outra, elas coexistem, mas a gente tem que entender que nós podemos sair dessa tristeza, né? Eu acho que a gente pode buscar saídas, opções, e a gente precisa ter essa força, né? Esse gás. É difícil, eu sei que eu sei que a gente hoje vive num mundo muito cinza, muitas vezes, né? No sentido muito opressivo, né? Essa coisa até das grandes metrópoles, é muito asfalto, né? Muito asfalto, às vezes parece até que a gente não respira direito, e a gente vai sendo, parece que meio que impactado por tudo isso, por isso que a gente precisa buscar esses escapes. Para isso a gente também tem que se autoconhecer, quer dizer, aí a gente volta nessa ideia do autoconhecer, né? E além de tudo, não perder a fé, né? Eu acho que a fé, ela é algo que nos move, né? Eu acho a fé, ela faz com que eu saia da minha zona de conforto, né? A fé então, eu se queria... amplia... Pode falar. Não, pode completar, depois eu falo. Não, eu acho que a fé, ela se amplia em tudo, desde um projeto profissional, que eu tenho que ter fé que aquilo vai dar certo, porque eu estou gerando aquilo, eu estou produzindo aquilo, até em algo maior dentro da especificidade espiritual de cada um. Então, você falou da fé como algo que te tira da zona de conforto, inclusive, sempre uma curiosidade minha mesmo, assim, e em relação aos povos pré-colombianos,
é a história do sacrifício pela fé. Porque eu acho que para a gente, né, nesse mundo cada vez mais individualista que a gente vive, né, a gente pensar, por exemplo, vou dar um exemplo, né, de quando eu fui visitar alguns lugares arqueológicos no México, em que existiam jogos, né, dos povos astecas, e que então eram dois times se enfrentando, e o vencedor, o capitão do time vencedor oferecia, como prêmio, ele ganhava a possibilidade de oferecer o próprio coração em sacrifício para o imperador, né? Então isso para a gente é muito esquisito, quer dizer, eu ganhei o jogo e eu vou morrer oferecendo o meu coração, já que eu ganhei. Na nossa mentalidade, né, de hoje em dia, individualista, não, se eu ganhei, agora eu tenho tudo, que se mate quem perdeu, né? Mas eu acho que é um lugar muito profundo aí de se tirar da zona de conforto, e um lugar muito profundo de fé também, né? Sim. Na verdade, primeiro desafio, né? A nossa construção mental de valores é diferente da que eles possuíam, né? Então, primeiro, uma construção mental diferente. Primeiro ponto. Segundo, por que era o capitão da equipe vencedora? Porque só ele, então, se tornava digno aquela deidade que iria receber o sangue, o coração e a energia daquele sacrifício. Claro que não era toda hora que havia os sacrifícios, mas o sacrifício ele tinha um sentido para aquela sociedade. E a pessoa que se colocava em sacrifício, ela fazia aquilo como um ato coletivo, porque ela representava toda uma sociedade, e, ao mesmo tempo, aquilo dignificava a família na qual gerou aquele guerreiro, né? Então, por exemplo, alguns sacrifícios que eram feitos de meninas, né, algumas vestais, a família que recebia essa criança e que depois preparava para esses sacrifícios, eram famílias que eram extremamente honradas dentro daquela civilização. E uma vez, lendo manuscritos da época, um cristão ele questiona um asteca acerca desses sacrifícios, né? Ele fala, isso não é cristão. Aí o asteca ele responde, não é cristão, então, para o seu olhar, né, os nossos sacrifícios, mas é cristão a Europa e todos os seus morrendo de fome? É cristão ter mais ratos do que seres humanos nas cidades europeias quando vocês vieram para cá? É cristão o estupro que vocês praticam aqui na América? Então, você vê, são unidades de pensamento e de mentalidade de valor diferente, né? Hoje, a gente tem sacrifícios diários aqui no Brasil, né? Pela fome e pela violência. Se a gente parar para pensar o que a mulher passa em alguns lares brasileiros, né? Por conta aí do feminicídio, não é um tipo de sacrifício que essas mulheres estão passando. É claro que eu estou fazendo aqui uma comparação quase que, né, de momentos e situações completamente diferentes, mas às vezes a gente olha só para outra civilização como um ato violento e a gente não olha nem para a nossa própria civilização quanto ela é violenta, né? Então, o sacrifício para eles tinha um sentido religioso, tinha um sentido de fé, tinha um sentido de coletividade, né? E de mudança para toda aquela sociedade. Então, a forma de pensar o sacrifício era muito diferente da maneira que nós enxergamos. Agora, isso eu acho que é uma coisa que se perpetua de alguma maneira aqui no Brasil, né? Que é muito comum a gente encontrar em pessoas que passam mais sacrifícios pelas condições de vida que elas têm, uma comunidade muito mais fortalecida, né? O sentido e o senso de comunidade existe muito mais, aflora muito mais entre essas pessoas do que nas pessoas, na maior parte das vezes estou falando, tá? Mas nas pessoas que não têm dificuldade na vida, né? De que não tem esse tipo de dificuldade financeira, social, etc. na vida. Então isso é uma coisa interessante da gente olhar também, né? É uma impressão de que parece que quem menos tem, mais solidário é. Porque talvez ele saiba a dor, né? A dor da falta.
E quando a pessoa ela é educada para não perceber o não ou a dor da falta, ela não fica empática com a falta, né? E as pessoas que vivem em situações mais difíceis, ou que tiveram que superar muitas coisas para poder chegar numa determinada condição de vida mais digna, essas pessoas elas costumam ser mais solidárias, elas tentam lutar mais por equidade. E eu acho que isso é um grande problema na nossa sociedade, porque o Brasil, a gente sabe que um dos maiores problemas do nosso país é a má distribuição de renda, né? A gente tem uma concentração de capital gigantesco na mão de uma minoria que pouco se mexe. Acho que essa é uma realidade. Claro que a gente não vai generalizar, né? A nossa fala, nem a sua, nem a minha, em momento algum, ela está generalizando. Mas a gente sabe da realidade, né? Então, eu acho que quando a gente fala em espiritualidade, fala em fé, fala em esperança, a gente tem que pensar em altruísmo, né? A gente tem que pensar em dividir mais, né? Em pensar mais coletivamente. A gente tem aí, eu tenho vários estudos, né? Até de alguns países envolvidos, o quanto a coletividade, o Canadá é um bom exemplo disso, de cooperativas, enfim, o quanto isso produz soluções, né, para construir um país melhor, um país que seja digno. Então, Mariana, veja no Brasil o que se passa na educação no país, né, no Brasil. Veja a desvalorização do professor aqui no Brasil. Quer dizer, então, é tudo muito difícil quando se pensa em solidariedade aqui. Você sabe que eu tive uma conversa semana passada, uma história pessoal, só para ilustrar aqui, né? Eu tive uma conversa na semana passada com a professora do meu filho mais novo, ele tem 5 anos. E ele nasceu com esse chip, e ele me ensina muito, ele nasceu com esse chip de ajudar e compartilhar. E às vezes eu fico olhando e eu falo para ele, eu olho e me coloco no lugar e falo, caramba, eu quando era dessa idade queria os meus brinquedos só para mim, né? Queria o doce só para mim, queria o sorvete só para mim. E ele sempre, quando ele recebe alguma coisa, ele fala, primeiro ele pensa no irmão, e o do Miguel, né? Então ele pensa no irmão. E a professora veio conversar comigo, eles vão mudar de escola o ano que vem, me perguntando se eu estava consciente de que ele era assim, né? E de que se eu estava consciente se a escola para onde ele vai também valoriza esse tipo de coisa. E é óbvio, né, que toda mãe fica feliz de ouvir que o seu filho é assim, claro. Mas ao mesmo tempo é um susto a gente pensar, nossa, mas será que então ele pode ir para uma escola que massacre isso? E que... Pode. Né? E que valorize só a competitividade? Então é muito louco, né? A gente está numa sociedade que precisa tanto disso, mas que não valoriza isso, né? E que valoriza o contrário disso. Exatamente, Mariana. Até porque existem famílias que o que elas querem é resultado. E esse resultado, ele se produz na competitividade, né? E aí é claro que cada instituição ela tem que fazer uma leitura da sua própria missão, né? E como que ela vai encarar isso diante do mundo, né? Que tipo de cidadão eu quero formar? Eu acho que a pergunta que você deve fazer é sempre essa, quer dizer, que tipo de cidadão essa escola quer formar? Que tipo de cidadão essa instituição pensa em formar? E isso também, se você fizer uma análise, passa por valores dentro das empresas, dentro das instituições religiosas, né? Que tipo de cidadão a empresa X deseja, né? Então, como que a política interna... Eu acho que hoje essa consciência mais crítica, ela deve existir. Eu acho que a gente tem que fazer essas perguntas. Isso é até filosófico, né? A gente tem que fazer perguntas, né? Para que a gente possa ter essas respostas que vão produzir essas reflexões. Então, a professora que conversou com você, ela foi muito feliz em pontuar esse questionamento. Ela não estava falando para você fazer A ou B, mas ela estava te fazendo um questionamento que você ficou refletindo. Né? Então, eu acho bem legal, eu acho que esse exercício que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Até para a gente entender o que é coerente com os nossos valores, né?
Porque eu acho que essa é uma grande questão, né? Assim como você, né, eu dou um monte de palestra nas empresas e às vezes eu sinto que há realmente uma coerência, né, daquilo que elas estão propondo, que elas querem que eu fale, com aquilo que elas querem fazer. E às vezes não. Às vezes eu sinto que elas estão querendo mostrar que elas falam sobre aquele assunto, né? Mas que no fundo, não há nada de coerente do que aconteça na base daquela estrutura ali que vá fomentar aquilo que elas estão querendo dizer. Então também é quase como pregar no deserto, né? Porque se você não tem um solo fértil e não vai alimentar aquilo ali para aquilo florescer, é muito difícil daquilo dar fruto. Não vai ter eco. Exatamente. Exatamente. Não vai ter eco, né? E você não vai chegar no objetivo que a gente deseja. Eu acredito muito, Mariana, na coerência. Eu acho que tudo que a gente vai fazer, eu acho que a gente precisa ter coerência, né? Não importa o que você vai defender, você tem que defender os seus princípios, as bandeiras, é muito importante, mas que haja coerência entre o seu discurso, sua teoria e sua prática, né? Não adianta nada a gente vir falar de espiritualidade e a gente não viver, né? A gente não ser uma pessoa que falar de esperança, se eu acho que tudo vai dar errado o tempo todo, eu não tenho esperança nas coisas, na humanidade, nas pessoas. Então, eu acho que o que nos sustenta é a nossa coerência, né? Também. Então, por isso que eu acho que a nossa missão de levar isso para as pessoas é algo muito significativo. E, para mim, faz muito sentido, né? Então, me corrija se eu estiver errada, porque eu acho que nesse sentido da coerência, os povos pré-colombianos tinham muito a nos ensinar, né? Até quando eles olhavam para o céu, né, e toda a parte de astronomia que eles desenvolveram, né, e para entender o quanto isso tinha de relação com os ciclos da natureza aqui, com as plantações e com tudo isso, tudo se alinhava, né, naquilo que eles queriam fazer, né? Tudo. E isso é muito bonito. Eu tenho uma palestra que eu ministro e costuma assim, as pessoas elas ficam fascinadas porque eu falo. O tema é espiritualidade maia. Então, eu vou trabalhar toda essa parte cosmogônica, a parte espiritual, a parte filosófica da civilização. Então, necessariamente, a gente não vai trabalhar com processo histórico. É claro que é importante citar algumas coisas, mas, na verdade, o que eu trabalho nessa palestra é como eles entendiam a natureza, o mundo, o espírito espiritual. E as pessoas ficam fascinadas porque, querendo ou não, é um legado da civilização maia, mas é um legado que parece que cai no momento de hoje para nós com uma força, uma potência tão grande que as pessoas elas saem assim, tentando ressignificar um monte de coisa porque aquilo é muito forte. Então eu não consigo nem, claro, em poucas palavras, oralizar a potência do que foi esse legado da espiritualidade maia. E eu viajei, né, fiz várias expedições, uma delas eu viajei o México inteiro, eu sou apaixonado pelo México, por tudo que envolve o México, né? E eu tive a oportunidade de conversar com anciões maias, asteca, graças a Deus e ao meu trabalho, eu tive acesso a comunidades fechadas da civilização maia, asteca, olmeca, tolteca, zapoteca. Então eu fui conversando com essas pessoas e eu confesso para você, essas coisas mudaram muito dentro de mim, alguns valores, forma de ver o mundo. Então essa palestra, na verdade, ela é muito empírica. Eu trabalho muito aquilo que eu acabei vivenciando e o quanto aquilo de fato transforma, né? E as pessoas às vezes falam, putz, é um tema assim, espiritualidade maia, né? Putz, vai pegar a civilização lá de trás. Então eles deixaram assim, é um legado absurdo, assim, absurdo. Aí eu acabo citando o Inca, citando Azteca. Então é uma palestra muito legal que eu já fiz curso, inclusive, de módulos, né? 3, 4 módulos só sobre isso. E realmente é transformador. Então, a tua fala em relação ao quanto é significativo, porque tudo tinha sentido. Então, o alinhamento com os astros, a construção das cidades, na verdade, são mapas astrais,
o conhecimento na astrologia, na astronomia, o conhecimento da essência da natureza humana. Mariana, é muito legal e muito grandioso o que eles deixaram para nós. E o quanto tudo está interligado, né? O quanto tudo precisa estar interligado para que a gente viva essa vida de conexão e de coerência. E o quanto a gente vai desconectando coisas que não podiam estar desconectadas, né? E aí a gente começa a entrar em grandes sofrimentos, né? E quando que o senhor vai fazer uma viagem para levar um grupo para isso, professor? Eu já estou me candidatando para ir. Eu levei um grupo para Machu Picchu, né? A gente fez uma viagem bem legal. Eu levei um grupo antes da pandemia e agora a gente está programando um novo grupo que a gente vai voltar para Machu Picchu, que o pessoal está querendo muito que eu vá, porque a gente tem todo um trabalho, né, durante o dia, visitação, à noite palestra. E eu vou te avisar. Quando assim que tiver tudo encaminhado, o grupo estiver aberto, a gente discute e você vai ver, vale muito a pena. É transformadora essas viagens. Muito, não tenho a menor dúvida. Tem mais gente aqui falando que quer ir, mas eu quero uma para o México também, professor. Já começa a planejar. Também. Maravilhoso. Tem muita gente legal lá que acompanha o meu trabalho, né? E viabiliza muita coisa para nós lá. Que legal. Professor, foi um prazer imenso, muito, muito, muito. Que bom te falar contigo nessa segunda-feira, começar a semana nesse alinhamento, nessa coerência daquilo que faz sentido pra gente, né? Vou deixar essa live gravada aqui para quem quiser reassistir, então, e quem quiser compartilhar sempre. Se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, pode mandar direct no próprio Insta para contratar palestra, essas coisas? Mariana, falhou essa reta final, eu não escutei. Se as pessoas quiserem te contratar para palestra, essas coisas, manda mensagem aqui no próprio Insta. Isso, eu tenho um site também, que é www.marcelolambert.com.br. Boa, combinadíssimo. Tá bom, professor, obrigada, viu? Um beijo para todo mundo também que assistiu a gente aqui. Obrigado a todos. Bom dia. Tchau, gente. Tchau.